8h09, bom dia, 8h09, estamos voltando aqui com o Rádio Revista Cidade, trazendo o nosso convidado de hoje, o secretário de Trânsito e Mobilidade de Brusque, o Emerson Luiz Andrade, já está conosco. Evidente que um dos assuntos, e muito principalmente este assunto, vamos tratar sobre essa situação da mobilidade e especialmente dessa audiência pública que vai acontecer daqui a 10 dias, audiência que está marcada para o dia 29, né? Às 18 horas na Câmara de Vereadores, audiência pública que vai debater a regulamentação da lei municipal que já passou pela Câmara, né? Sobre ciclomotores, bicicletas elétricas, dispositivos autopropelidos, que tem causado assim um debate muito grande na nossa sociedade. E outros assuntos relacionados ao trânsito aqui com o secretário. Seja bem-vindo, meu caro Emerson. Tudo bem? Bom dia. Peraí, só vamos ligar o microfone do Emerson. Agora sim, tá Aperta o botão vermelho. Exerce aí. Não, nem chego perto, cara. Aperta o botão. Esse botão aí é complicado. Aperta o botão. Tudo bem, amigo? Bom dia Dilei, bom dia Rodrigo, bom dia Anderson, né? Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado mais uma vez, né, pelo convite, e assunto de extrema importância para a cidade e para a região, né? Para a cidade e para a região. Porque exatamente. O que se dita de normas aqui pode ser que tenha reflexos, né, para outros municípios e assim também lá, refletindo aqui também. O projeto de lei ali da Câmara, o projeto de lei ordinário 12/2025, foi aprovado recentemente e que teve um dos itens aí que foi que o prefeito não vai sancionar, né? Isso. O que você acha que na minha avaliação, não deveria ter sido primeiro feita a audiência pública e depois o projeto de lei? Ou você pensa que é possível ainda resolver alguns dispositivos dessa lei? O que você analisa sobre isso? Assunto extremamente, como trata do dia a dia das pessoas, né? E aí eu tenho falado sempre isso, né? Esse tipo de equipamento, ele veio para ajudar, só que na prática o tiro saiu pela culatra, né? Uhum. Ele tem atrapalhado, ele tem causado uma segurança muito grande, né? Eu chego no município onde já se tratava inclusive desse tema, né? Junto à Câmara de Vereadores, né? Tanto que o município, o Poder Executivo, que é competente também para tratar do tema, nós ficamos no aguardo até para ver o que se desenhava, o que saía lá da Câmara, né? Mas eu acho que sim, eu acho que a gente não tinha noção também da repercussão que daria, né? Talvez não se sabia na época quando começou a se discutir a lei, né? O tamanho, né? Quão grande seria discutido e delimitado esse equipamento, esse tema dentro do município. Tanto é que, né, outros municípios já não com audiência pública, com exceção hoje que eu tenho conhecimento, nessa semana teremos em Balneário Camboriú, e na primeira semana de junho teremos em Gaspar, né? E são então 2 municípios que vão chamar a audiência pública para poder regular, chamar a população para discutir isso. Muito embora nós já tenhamos, né, uma lei, um decreto hoje no município, mas vejo que é oportuno, né? Na academia, né, no curso de Direito, quando a minha professora falava, professora aqui de Brusque, inclusive, a Samantha, ela trouxe um doutrinador, né, um jurista, Miguel Reale, que fala sobre essa discussão da lei, né? A teoria tridimensional do direito. É o fato, o valor e a norma. Acontece o fato, nós valoramos e vem a norma. Uhum. E eu acho que a gente vive esse momento hoje, né? Vivenciando essa teoria, né? Aquilo que está nos livros, vivenciando isso na prática. Nada mais é do como a vida copiando, né? A arte copiando a vida, né? Então aquilo que está nos papéis, nós estamos vivendo isso, inclusive vai ser tema do nosso seminário amanhã. Aqui no município, claro, vou trazer esse tema, né? Mas trazendo nosso seminário amanhã aqui na Uniaselv. Então não é tarde não, acho que a população tem que se fazer presente mesmo, acho que tem que ir lá para a Câmara, tem que trazer a sua opinião. Uma coisa é aquilo que é legal, aquilo que a lei determina, outra coisa é aquilo que é os nossos anseios, as nossas vontades. Mas enfim, né? Eu acho que não é tarde não trazer essa discussão. Acho que, né, claro, contando e sempre, né? E aí é importante de que, independente de qualquer norma, independente de qualquer lei, né, o uso correto e responsável desse equipamento,
é o que é o que nós desejamos, né? Porque essas discussões estão acontecendo justamente pelo mau uso, pelos resultados que a gente tem visto. Se não, imagina, vamos para outros continentes aí, vamos para o continente asiático, quando tem aqueles videozinhos que aparece todo mundo andando na contramão e tá lá, e vai, né? Acho que o que nós precisamos hoje, além de ter regras, lei, a coisa mais fácil é o seguinte: a melhor coisa para desrespeitar uma lei é criar lei. Não é a lei que vai fazer as pessoas evitar as mortes, não, é o respeito às normas, é o respeito às pessoas, é a empatia, é saber o que eu posso fazer, até onde eu posso ir. As pessoas estão se arriscando, pô. Ô, secretário, eu vou tocar em 2 assuntos aqui que a gente repercutiu sobre essa questão do decreto feito pelo prefeito, que impôs essa, digamos assim, determinação temporária, né, dos 18 anos, que isso vai ser discutido depois em audiência. Mas vou dividir a pergunta em 2. Okay. Primeiro, como está sendo feita, como vai ser feita essa fiscalização? Eu li também que vocês vão fazer um período de conscientização. Então, a pergunta primeira é essa. Tá, agora já tem o decreto. De forma legal, a prefeitura já está autorizada, por exemplo, teoricamente, a autuar e tomar providências. Okay. Como vai funcionar essa parte de conscientização e a partir de que momento vocês vão partir para a ação dessas questões envolvendo o tráfico desses ciclomotores, autopropelidos, que a gente chama comumente moto elétrica? Ok, vamos lá. Então, a primeira pergunta, desde da edição do nosso decreto, onde estabeleceu idade mínima, né? Nós vetamos o 16 anos, passamos majoramos, né, para 18 anos, e condicionado ao uso de capacete, carteira de habilitação ou autorização para conduzir ciclomotor. E essa autorização para conduzir ciclomotor está gerando uma certa confusão. As pessoas, mas essa autorização é a CETRAN que dá? Né? Como é que a gente consegue essa autorização? Essa autorização, ele tem os mesmos critérios da carteira de habilitação. É o mesmo valor, é a mesma carga horária, é o DETRAN, as autoescolas, né? Vale a pena mais fazer uma CNH do que essa autorização? A não ser que... exato, até porque os testes vão ser feitos em cima de ciclomotores e não de autopropelido ou de... Enfim, então, mais fácil tu ir lá e tirar a carteira de habilitação, porque a categoria A te permite pilotar uma motocicleta e também o ciclomotor. Diferente da CC, que é só para ciclomotor, então vai ficar limitado. Ponto. Então, esses critérios estabelecidos foi justamente por aquilo que pela constatação, é empírico, é aquilo que a gente está vendo no dia a dia do município, a forma que se anda, em cima de calçada, na contramão, velocidade. A velocidade eu não tenho como atestar porque eu não tenho equipamento de fiscalização, né? Mas pelo aquilo que a gente vê, né? A forma que estão se comportando. Então, para evitar, obviamente, né, novas ou outras tragédias, então se estabeleceu regras, porque entendendo que os 18 anos e a carteira de habilitação, tu tens condições, noções de segurança. Não é nem a idade, é a questão da carteira de habilitação. Porque tem pessoas que têm mais do que 18, só que não têm habilidade. E a moto, ciclomotor, equipamentos esses de 2 rodas foram fabricados para cair, não foram fabricados para ficar em pé. Quanto menor a velocidade, mais desequilíbrio tu tem. Sim. Então, se tu não tem habilidade, e aí o que está acontecendo, o que nós estamos vendo na prática? Isso, inclusive, de certa parte, eu trago aqui a responsabilidade do governo federal, né? Do CONTRAN, onde ele permite que crianças, se uma criança de 8 anos andar com um autopropelido desse, se ele tiver condições de ficar sentadinho, ele pode andar. Não tem regra que proíba ele andar, porque eles se equiparam a uma bicicleta. O problema é que as pessoas estão saindo da bicicleta, não é o problema, né? As pessoas estão saindo da bicicleta, estão adquirindo esses equipamentos que são fáceis, né? De mobilidade, e veio para isso, só que sem habilidade, já não sabe andar de bicicleta. Aí andam no equipamento desse que tem acelerador, aí virou essa bagunça que a gente tem, essa sensação, não, essa insegurança. Então, como é que nós vamos fazer, Rodrigo e ouvinte? Na vigência desse decreto, nós estamos, inclusive estabeleci uma pesquisa de destino, para entender quem que está andando, se é adulto, se é adolescente, se é criança, qual é o destino, se está indo para a faculdade, se está indo para trabalho, se está usando isso, né, como meio de transporte, ou se está usando como brinquedo, como ele foi vendido. Esses equipamentos, esses autopropelidos, esse ciclomotor,
esses autopropelidos estão sendo vendidos como equipamento, como uma bicicleta. Aliás, a bicicleta ainda é considerada um veículo de propulsão humana. Está lá classificado no Código de Trânsito Brasileiro. E esse autopropelido é um alienígena. Ele veio com a evolução da espécie, né? Está lá, um meio fácil de utilizar. O problema está na falta de habilidade de conduzir esses equipamentos. Aí eu posso dizer que é falta de habilidade e, pelo que eu vejo, também falta de responsabilidade. Então, além da falta de habilidade, é uma falta de responsabilidade do uso correto desse equipamento. Então, a exemplo da bicicleta, que até hoje se vende uma bicicleta e não tem um manual de condução, existe um manual do fabricante, pode comprar aí a bicicleta, não tem um manual, normas gerais de circulação e conduta. Esses equipamentos também são vendidos assim. E aí, claro, a culpa pode ser quem? Pode ser do Estado. Por que culpa do Estado? Porque até hoje nós negligenciamos a educação para o trânsito dentro das escolas. Talvez se a gente tivesse, desde 1997, implementado a educação para o trânsito, da pré-escola até o ensino superior, a disciplina ou a transversalidade do trânsito, professor de língua portuguesa falando do texto da lei, da interpretação da norma, o que é isso, o que é aquilo, professor de geografia ensinando ali o entorno da escola, como que tem que se comportar, professor de física, matemática, física, usar o sinistro como modelo, a velocidade, se chegar, tá transitando a 80 km por hora e se bater, né, sem frear, chegar à inércia sem frear, vai tomar uma proporção. Então, talvez a falta dessa educação para o trânsito ao longo do tempo, né, nas nossas escolas, né, esse fechamento de porta aí por parte do Estado, ajudou para que hoje a gente tenha isso. Então, as pessoas não sabem como é que se anda de bicicleta. Eu já falei aqui, quando a gente compra uma bicicleta para o filho, onde é que a gente recomenda que o filho ande de bicicleta? Na via pública ou em cima da calçada? Cara, a gente ensina a andar em cima da calçada, que é mais seguro. Sim. Porque se vai para via pública, os motoristas não respeitam. E não são todas as ruas que têm ciclofaixa. Sim, não, mas isso no início da história da humanidade nunca teve ciclofaixa. Se dividia o espaço, era respeito, é empatia, eu me coloco no lugar da pessoa. Hoje não tem paciência para ficar, 10 segundos no semáforo, imagina ficar atrás de uma bicicleta. O que está faltando é isso. Está faltando, na verdade, é o botão vermelho, né? Arrumar tudo de novo. Então, como é que funciona a fiscalização? Nós vamos provavelmente até o dia 30, 29 é a audiência pública, e ali nós vamos bater o martelo. Até lá, eu estou fazendo essa pesquisa de destino, entender quem é que está andando, para onde que está indo, de forma que está usando, e para que então a gente possa entender e estabelecer em conjunto com a sociedade, obviamente, né, as regras de como nós vamos estabelecer isso através de lei ou de decreto. Não tem nenhum número hoje, não tem uma estatística de quantos veículos desses estão circulando pela cidade, ou você já tem esse número? Não, a pesquisa vai me dar uma noção, mas eu não tenho isso porque muitos podem ter sido adquiridos aqui e levados para outro local, como de outro local vindo transitar aqui, né? Comprando na internet, poderia ter aqui os fornecedores, né? Até me solidarizo com os fornecedores, com os comerciantes, né? Porque a partir do momento que a gente estabelece regras rígidas, né, isso vai repercutir, obviamente, na venda deles, no comércio, até porque eles montaram uma estrutura, porque é permitido vender para qualquer um. E a partir do momento que a gente estabelece, a gente acaba diminuindo ali o público-alvo deles, né? Mas enfim. Tem algum caso no Brasil, Emerson, que pode ser utilizado como exemplo para ser aplicado em Brusque? Você já ouviu aqui em Santa Catarina, me parece que está todo mundo correndo para o mesmo lado, né? Sim. Está todo mundo agora tentando normatizar a situação, mas já existe no Brasil algum caso que é possível buscar como exemplo e aplicar? Não conheço, Dilei. Inclusive no dia 28 estarei indo a Brasília pedindo pedir uma audiência com o secretário nacional de trânsito, Adroaldo, para que ele revise essa resolução. Para que ele revise, que o problema não é só nosso, o problema é do Brasil. Obviamente que algumas cidades com maior incidência e outras com uma menor incidência, né? E por uma série de fatores, desde o poder aquisitivo até a própria estrutura, né? Eu particularmente fiz aí um chamamento entre os grupos, né, da qual eu participo, né, das entrevistas que eu tenho participado, tem feito chamamento, Comitra, que é a Comissão de Trânsito de Santa Catarina, a FECAM, né, os municípios, né, que estão passando pelo mesmo problema, que se unam num só coro, né, e pedir ao responsável, que é o presidente da Senatran, que olhe para essa resolução, junto lá com a sua equipe técnica, né? Nós temos dentro do Conselho Nacional de Trânsito, nós temos a CETEL, que é uma câmara técnica, uma câmara temática de esforço legal, a qual eu já tive, né, já participei. Então chama essa equipe para discutir, né? Entendo que hoje, do jeito que está
Esta resolução, ela vem na contramão de direção. Nós estamos aí em meio às ações do Movimento Maio Amarelo. Nós temos um programa nacional de redução do número de óbitos. Encerramos em 2020 uma ação determinada pela própria ONU, né? A década de ações para redução de morte no trânsito. Ou seja, nós respiramos um ar, nós temos determinações, inclusive, né? Metas a ser atingidas, e aí uma resolução dessa vem na contramão. Né? Quando a União, né? O Conselho Nacional de Trânsito diz assim, municípios, vocês têm que desenvolver ações para reduzir o número de mortes no trânsito. E aí vem uma resolução dessa que permite que se usa sem nenhum critério, só diz assim, usa igual a bicicleta. A diferença é que a bicicleta é a pedalada, eu me canso. A bicicleta vai me levar enquanto eu tiver perna. Né? E eu falo isso de crianças e adolescentes. Agora, esse equipamento que tem autonomia, que tem acelerador, não. A minha proposta para o Conselho Nacional de Trânsito é o seguinte: tem acelerador, tem que ter carteira de habilitação. Até porque frauda é uma velocidade, pô. Fraude. Inclusive, a gente tem conhecimento, por exemplo, isso aí é de voz comum, que você tem equipamento que tem uma velocidade limitada, mas Sim. É possível fazer uma modificação ali no sistema para ele... É isso que eu ia falar agora. Isso foi mostrado. Desbloqueio de velocidade. Desbloqueio de velocidade. Já tem tutorial, pô. Já tem tutorial. Mas isso é só na Europa, né? Não aqui no Brasil, né? Mas tudo cidade. Não, eu brinco, né? Não, aqui. Ironizando, né? Não, ironizando, pô. Claro. Meu filho falou que ele tem um amigo que tem um desses autopropelidos, e ele estava modificando já a velocidade para ficar mais rápido. Sim. Já é rápido, eles estão tentando modificar para ficar mais rápido ainda. Essa é a ideia. Agora é o seguinte, eu quero comprar, e aí também eu trago o problema, mas também trago solução. Mas aí eu não posso mais comprar um equipamento desse pro meu filho, 14 anos, para ir para a escola, que eu comprei. Cara, então compra uma bicicleta com pedal assistido. Ele não tem acelerador, e o pedal, enquanto a bicicleta normal, tu dá uma pedalada, ele anda 5 metros numa pedalada. Essa com o pedal assistido, que tem uma força motriz ali, ela vai te dar, em vez de 5 metros, vai andar 10. Então compra uma bicicleta com pedal. Vai ajudar, vai atender a demanda. Vai continuar com o mesmo problema. A ciclovia, as vias vão continuar com o mesmo problema. Mas em termos de velocidade e de responsabilidade, cara... só olhar a estatística. Quantos acidentes ou quantas vítimas nós temos que são ciclistas na cidade? Exato, e quantas você tem hoje, né? Agora, no nosso perímetro aqui, de um raio de 50 quilômetros aí, nós temos 2 vítimas fatais em Itapema. Nós temos ontem, na sexta-feira, eu estava indo para uma entrevista, inclusive numa rádio em Balneário Camboriú, fiquei no trânsito, inclusive parei bem próximo ali daquela vítima também, com um equipamento desse ali em Balneário Camboriú. Lá no túnel, né? No túnel, e aqui no município de Brusque. Vou dar um exemplo. Ontem eu estava voltando de Major Gersino, e quando entrei ali no trevo Brusque com o trevo de Brusque, o trevo ali onde dá acesso a 108 com a 410, né, que é a nossa rodovia, ali exatamente que dá acesso para vir para Brusque. O sujeito passa com autopropelido, sem capacete na rodovia, em alta velocidade. Exatamente. É uma coisa maluca. Que é um negócio completamente desproporcional, né? Porque... É a mesma coisa que usar uma arma e ficar na roleta russa. Daqui a pouco a bala vai cair Eu tenho, pelo menos, a visão que é o equipamento para você fazer mobilidade urbana. Urbana, tô falando na rua, mas não para tu ir para Itajaí, por exemplo. Não é verdade? Agora, você tocou num ponto sobre educação, que esse era o segundo aspecto o segundo aspecto que eu queria te perguntar. Porque é o seguinte, e aí eu vou fazer um pequeno pensamento, eu queria ver o que pode ser feito, até porque a Secretaria de Trânsito, ela, além de trabalhar essa questão de organização, também trabalha a questão de educação do trânsito, como vocês têm ações educativas. Aliás, parabéns pela campanha do Maio Amarelo, que está no ar na TV lá, que a gente não colocou aqui, até posso pegar o VT e botar aqui, tem inclusive a entrevista com a mãe da menina, da Milena lá, que realmente ficou um vídeo. Eu sou daqueles que às vezes você tem que trabalhar a parte do choque, entendeu? Para passar a mensagem. Aquele vídeo ficou porrada, ficou muito bom mesmo. Legal, obrigado. Mas, por exemplo, a percepção que a gente tem que chega aqui da gente, e eu fui atrás de algumas informações, que são as questões dos menores que chegam às escolas. Por exemplo, você tem hoje escolas aí que tem estacionamentos enormes, onde você tem 10, 20, 30 desses veículos aqui, ciclomotores, automobilistas. Eu estou chamando de moto elétrica porque isso é a forma que a gente está convencionando aqui na cidade. Onde na chegada da aula é um Deus nos acuda, na saída da aula é um Deus nos acuda. Colégio Santa Terezinha, Colégio São Luís, só para dar, Colégio Cônsul, a gente tem recebido algumas...
Não se é, de repente, uma situação, Emerson, de se trabalhar dentro da escola, com esse pessoal da disciplina dentro da escola, porque você tem alunos que vão desse veículo, voltam desse veículo, sem capacete, sem proteção, entram no estacionamento de qualquer forma, disputam espaço com carro, com moto. Não se dá para se criar uma forma para se organizar esse processo também dentro com o pessoal das escolas? Eu vou pedir que o Emerson, por gentileza, responda depois do intervalo essa colocação do Rodrigo. São 8h29, vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente retorna com a outra parte da entrevista com o secretário de Trânsito e Mobilidade aqui da cidade de Brusque. Em 92.3 FM, você está ouvindo Rádio Revista Cidade. Oferecimento Farmácias São João. Cuidar da sua saúde é a nossa missão. Farmácia São João tem ofertas para toda a família. Desodorante Bozano ou Monange leve 2 a partir de R$ 9,99 cada. Fraldas Pampers Comfort Sec Bag Super R$ 82,90. Sabonete Albany 85 gramas só R$ 1,99. Bibs Neugbauer Choco Branco 40 gramas por R$ 2,99. Farmácia São João. Compre na loja, no site ou no app. Minuto Sebrae. Vem aí a Semana do MEI, que este ano será realizada de 26 a 30 de maio. A novidade é que de hoje à quarta, o microempreendedor individual já vai ter um gostinho do que o Sebrae preparou de conteúdos importantes para o desenvolvimento do negócio. Quem conta a novidade é o gerente de relacionamento, Enio Pinto. Essa edição tem uma novidade. A gente vai fazer o Esquenta da Semana do MEI. No dia 20, 21 e 22, teremos palestrantes de ponta falando de marketing e vendas, de inovação, de finanças e de acesso a crédito. Nos acesse nos dias 20, 21 e 22 no nosso canal do YouTube, a partir das 18 horas, quando começaremos de forma remota ainda um Esquenta da Semana do MEI. Aguardo você lá. Acesse sebrae.com.br/Semana do MEI. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Para você que tem sítio, fazenda, propriedade rural e até mesmo casas, a Tuti Agro Supermercado Agropet é um lugar onde você pode comprar tudo o que você precisa. Nutrição animal, máquinas, ferramentas, linha pet, medicamentos veterinários, sementes, fertilizantes, agroquímicos e muito mais. São mais de 10 mil produtos em um só lugar. Tuti Agro, de regador a trator. Galpão 1 e 2 no Monte Serra, em Brusque. Telefone WhatsApp 988598162. Quer o melhor crédito com as menores taxas do Brasil? Então chega mais, que o Banco Mercantil chegou a Brusque. O banco dos 50+, com produtos e serviços sob medida para você. Tem empréstimo pessoal e consignado, cartão de crédito consignado. Acesse bancomercantil.com.br/Brusque, Rua Rodrigues Alves, 52, Sala 1, Centro. Quer trabalhar, estudar e fazer academia, mas não tem tempo porque fica muito tempo preso no trânsito? Com uma moto Honda, você consegue. E na Mega Motos Honda, você vai encontrar o negócio ideal que cabe no seu bolso. E uma das facilidades da Mega Motos é o consórcio nacional Honda, com maior flexibilidade nos prazos e parcelas. Através do consórcio, você programa a compra da sua moto. É fácil e funciona. Fale com nossos consultores e saiba mais. Viva com mais mobilidade e mais economia. Mega Motos Honda. WhatsApp 989051877. Desacelere seu bem maior e a vida. A coleção Outono e Inverno chegou e aqui na Jevaer de Esportes e Calçados você encontra o que precisa para esta estação. Sapatos, botas, agasalhos, tênis, feminino, masculino e infantil. Contamos também com a confecção plus size. Parcele em até 6 vezes no crediário ou em até 12 vezes no cartão. Venha conferir e garantir aquele look quentinho para você e sua família. Jevaer de Esportes e Calçados. Essa você conhece e confia. Em Brusque e Guabiruba.
Mega feirão de pisos da Materiais de Construção Águas Claras. Modelos a partir de 12,89 o metro quadrado. E tem mais, ventilador de coluna prêmio da Ventisol, apenas 249,99. Churrasqueira latão tradicional por apenas 149,99. Materiais de Construção Águas Claras, há 36 anos ajudando a construir sonhos. Rua Florianópolis, 1810, Águas Claras. Fone 3351-8802. WhatsApp 991444136. Sua casa é o refúgio intocável da tranquilidade. Deixar esse ambiente do seu jeito sem gastar muito é um desafio. A Cardial Decor é uma loja com a missão de tornar a decoração acessível a todos. Acreditamos que bom gosto e beleza não são determinados pelo preço dos produtos, mas sim por sua originalidade e funcionalidade. Cardial Decor, a decoração ao seu alcance. Fone WhatsApp 479-9989-0624. Voltamos em 92.3 FM. 92 FM. Rádio Revista Cidade. 8h34, estamos voltando aqui com o Rádio Revista Cidade, recebendo o secretário de Trânsito e Mobilidade de Brusque, o Emerson Luiz Andrade. Rodrigo, você pode repetir aí a pergunta? Vamos lá. Até me surgiu agora no intervalo uma outra situação, mas eu acho que a gente pode também ampliar nesse bloco da entrevista, segundo bloco da entrevista. Quero falar sobre ações de educação. A gente tem falado sobre conscientização, só que eu acho que muita coisa vem na escola. E tem muito aluno que chega nesse tipo de veículo na escola. Chega na escola, entra e sai. Eu conversei com a minha irmã, diz que na entrada da sala da escola é um pandemônio. Quando abre o portão, entra o portão. Porque são alunos das escolas que chegam sem capacete, sem conhecimento. Só que eu acho que é um tipo de coisa que você pode também tratar na escola com a parte de disciplinar dentro da escola, porque para não ficar um vale tudo no entra e sai da escola. Qual é a tua opinião sobre isso? Se isso também pode ser tratado com as escolas também para se fazer essa conscientização? Excelente, Rodrigo. Ali é o nascedouro, né? A escola é o nascedouro, ali é o berço, né? Ali nós temos que ampliar também as ações para dentro das escolas. Hoje, o município de Brusque, o Trânsito Quiz, que é um programa genuíno, né? De Brusque, coordenado e capitaneado pelos dois agentes nossos, né? O idealizador, o agente Adriano, e o Marlon. A pauta para este ano já é o autopropelido, né? As motos elétricas, a pauta dessa atividade, desse programa educacional. Como tem a Transitolândia, né? Da Polícia Militar, né? Em parceria com a GTB, lá o Coronel Pedro, onde esse tema está sendo trabalhado. A ideia, né? A proposta aqui de se criar uma escola pública de trânsito no município de Brusque para trabalhar efetivamente, trabalhar efetivamente da pré-escola até o final lá do ensino médio, né? O que sai ainda o ensino superior. E aí trabalhando os professores, não criando uma disciplina, porque sempre quando eu falo em educação para o trânsito, isso ao longo da minha carreira, há sempre uma certa rejeição, assim, ou, né? Criar mais uma disciplina. Vamos criar uma disciplina trânsito. Eu sempre defendi que eu posso... a falta de conhecimento da língua portuguesa, a falta de conhecimento da geografia, da matemática e da física, e os professores, colegas que me perdoem, né? Eu não morro por falta disso, né? Se não fosse assim, meus avós, bisavós, né? Que não tiveram o conhecimento propriamente dito, né? A formação, mas eram pessoas extremamente cultas e conheciam, né? Da agricultura, né? E não foram para o banco de escola. Agora, se tu não conhece regras de trânsito, tu morre. Então, se tu não... E o que está morrendo hoje é o desrespeito às regras de trânsito. Regra básica, cara. De sinal, de preferência, de velocidade, de equilíbrio. O que está morrendo hoje, então... tem que se pensar trânsito também, e isso o MEC não abre as portas, isso é uma questão lá de governo federal, né? Nós temos o artigo 74, 75, 76 do Código de Trânsito Brasileiro. Quem estiver nos ouvindo, se estiver na frente do computador, pode acessar lá, o que diz o artigo 74, 75, 76, que a educação para o trânsito é uma obrigação dos municípios trabalhar a educação para o trânsito, e é o que eu trago para o município de Brusque, trabalhar efetivamente a educação, e quem sabe botar dentro dessa escola pública de trânsito, e isso é para ontem, né? A própria formação, auxiliar as crianças, adolescentes, os jovens a andar com equipamento desse. Mas será que dentro da direção de escola não pode ser tratado também sobre isso? Pode. Porque eu tô falando, porque eu faço o seguinte, se você
dar uma segurada no vale tudo dentro das escolas, que você vê estacionamento, né? Já ajuda, se tiver uma parte disciplinar dentro da escola. Sim, foi direção de escola mesmo. Eu te entendo, cara. Assim, ó, as escolas, elas têm uma grade curricular, tem um cronograma extremamente apertado, cara. Quando a gente chega com essas atividades e olha, as diretoras, a secretária de educação do município, eles passam um aperto conosco. Porque se tu não entra num planejamento pedagógico, entra dentro de um planejamento da base, primeiro que a trânsito não está dentro da base educacional lá, não é uma disciplina. Então, se tu não entra dentro de um planejamento, uma hora que tu tira, e aí eu que falo, né? O que é mais importante também, né? Mas uma hora que tu tira como palestra, isso pode atrapalhar o calendário anual do próprio aluno, né? Mas hoje, por exemplo, essas ações do Movimento Maio Amarelo, nós estamos dentro das escolas, dentro das empresas e falando justamente sobre o autopropelido. Né? Então é uma ação sim, né? E acredito aí que outros municípios devem estar fazendo dessa mesma forma, levar para dentro da escola essa conversa com os jovens, né? De o uso responsável, o uso correto desse equipamento. E não só os jovens, eu quero levantar uma outra situação que agora surgiu no nosso intervalo, que é a questão dos pais. Como a gente trouxe aquele vídeo, por exemplo, daquela mulher levando 3 crianças numa dessa, inclusive com a mochila pendurada no guidão. Sim. Outro vídeo foi você que trouxe, acho que foi, né, Anderson? Semana passada, uma outra situação que é esse excesso de peso, não é? Um veículo que não dá para levar 3 pessoas, né? Exato. Aliás, o decreto diz que menor de 10 anos não pode. Exato. No decreto é a mesma regra da moto. Mesma regra. É para se usar como uma moto, não como uma bicicleta. E aí, para cada assento, tem que ser uma pessoa, não pode ter mais do que isso, mais do que passageiros, do que a capacidade do veículo, porque isso vai interferir na velocidade, na capacidade de frear. E aí é que vem a falta de habilidade. E aí não é uma questão, e aí eu falei no primeiro bloco, não é uma questão de ser maior ou ser menor, é de ter conhecimento técnico para usar aquele equipamento. De ter capacidade. Quer ser responsável mesmo, levar 3 pessoas. Mas a falta, aí não adianta dizer, mas eu tenho então 20 anos, 25, 30 anos, ou aquele senhor que morreu em Balneário Camboriú tem 60 anos de idade. Mas vinha na contramão. Bateu em 2 ciclistas e caiu na pista. Uma morte. Bom, e aí cada um tem as suas crenças, né? Alguns podem colocar na conta, né, do grande arquiteto do universo, e outros podem contar do azar, pô. Não era para estar ali, ou gentileza, né? Cede passagem. Um absurdo bater uma moto dessa com uma bicicleta e cair no meio do asfalto. O caminhão não vai parar, bicho. Nem vai fazer a previsão de que isso vai acontecer. Então, né? aí podíamos fazer a crítica, mas ele estava na contramão do acostamento. Agora imagina, ele está vindo de Balneário Camboriú, vindo para Itapema. Aí vamos analisar o caso concreto. Qual outro local ele poderia passar se não fosse pelo túnel e na contramão? Ou pelo Morro do Boi para Enterprise. Morro do Boi não tem acostamento, ia ter que andar na via, que é o que ele tinha que fazer. Aí acha que os veículos, na velocidade que sobe o Morro do Boi, dá o espaçozinho para ele, ele se viu bem mais seguro andar no acostamento na contramão. Ou outro lado, na Enterprise, né? Surreal, não vai, ele vai, lei de Gerson, vai no mais fácil. Né? E aí o mais fácil acabou levando a vida dele. Tem pergunta aí, Anderson? Vamos ver se a gente consegue. Temos ainda mais 4, 5 minutos de programa aí com o nosso convidado. Sim, o Emerson colocou aqui, ó, meu filho anda de moto elétrica, mas emplaquei ela com o meu número de telefone e a mensagem: informe como estou pilotando. E às vezes uma boa ideia. Olha, às vezes uma ideia para colocar no. E aí aqui, ó, às vezes que chegou foto das suas arbitrariedades, eu puni ele dizendo: você vai a pé para a escola hoje. Boa, aí é excelente. Que é uma coisa que muito caminhão de frota faz isso, então, como estou dirigindo, né? Como estou muito boa essa. Essa aí, quem é que mandou essa mensagem? Quem mandou foi o Emerson Salga. Emerson. Não, por tratar de Emerson, boa Emerson, hein? Cara bem prudente. Parabéns, Emerson. Uma excelente ideia. Boa, parabéns. O número do contato do pai ou da mãe e como estou dirigindo. Até porque aí ultrapassa a fiscalização só da guarda, né? Porque nós temos limitação, né? Tu perguntou como é que eu vou fiscalizar, né? Com o efetivo que nós temos hoje. Aí é a primeira fala, né? Primeira fala minha, né? Sem efetivo, cara, né? Para desrespeitar uma lei é mais fácil criar outra, né? Tá aí uma pauta para vocês aí, ó. Entrevistar esse pai, trazer o depoimento dele. Sim. Tá? E do próprio garoto, né? Do próprio garoto. Como que ele se sentiu aí. Tá aí uma ideia interessante. Parabéns pela ideia. Tá aí uma pauta para vocês dois. Já entra em contato com ele e eu vou fazer uma entrevista, se ele desejar, obviamente, né? Porque o bom exemplo tem que ser divulgado.
O bom exemplo tem que ser. O óbvio tem que ser falado, né? Mas é tão óbvio, cara. Mas tem que ser falado, cara. O óbvio tem que ser falado. Chegamos ao ponto que. Esse é o exemplo da educação que vem de casa. De berço, né? A gente sabe que muitos aí estão usando para o trabalho. Por exemplo, essa senhora que carregou 3 crianças, que mandou inclusive uma nota aqui para a rádio, né? Com a mochila pendurada no guidão. Essa senhora, é evidente que nós entendemos e somos a tal da empatia que a gente tem que usar também e olhar para o outro, né? Sim. Certamente é uma pessoa que precisa daquilo. Exato. E ninguém se discute isso. Exato. Né? Não, muitos aí e até se pergunta, né, assim, ali é a ponta do iceberg. Aquilo ali que a gente vê é a ponta do iceberg. De repente é a falta onde o Estado não está chegando, cara. Exatamente. Tem transporte coletivo, tem transporte escolar para levar essas crianças, eu não posso apelar, eu não posso fazer justiça com as próprias mãos, né? Agora cada um vai fazer da sua forma. Mas já foi fechada todas as portas, chegou a bater no endereço certo, foi lá pedir socorro, pedir auxílio, olha, preciso deslocar. Então aí viu um meio fácil, não é o mais prudente, né? Não é o mais seguro, mas acabou achando uma solução própria, né? Bom, trazer o Emerson aqui é sempre muito interessante e infelizmente, como eu digo, o tempo é nosso adversário aqui, não é porque a gente teríamos outros assuntos aí com o secretário, mas a oportunidade vai acontecer de você voltar aqui, por isso já te agradeço, viu, Emerson? Opa, eu que agradeço, né? O Emerson, que é secretário de Trânsito e Mobilidade, foi o nosso entrevistado de hoje. Nós vamos para o intervalo.